Anorexia nervosa ou anorexia, vocês já ouviram falar disso? Vocês sabiam que é uma patologia grave que pode levar à morte, sim, por falta de alimento. E esse tema tem tudo a ver com emagrecimento saudável. Aquela busca incessante por emagrecer, emagrecer, muitas vezes faz a pessoa parar de comer e a pessoa se torna anoréxica. Eu vou explicar mais um pouquinho no decorrer do vídeo. Então, a anorexia, também chamada como anorexia nervosa, é um transtorno alimentar, sim, capaz de afetar pacientes tanto do sexo masculino como feminino, mas é mais comum no sexo feminino. Ele é causado por aquela questão de querer emagrecer a qualquer custo por um determinado padrão de beleza. Quando um paciente possui anorexia, ele para de comer, não consegue ver o seu corpo, não consegue se olhar no espelho e ver o quanto que está emagrecendo, tem uma imagem muito distorcida do seu próprio corpo e a definição, né, da anorexia está ligado também à falta de nutrição adequada. Então, o paciente com anorexia, ele pode até mesmo deixar de sentir fome, porque mexe com tudo, com questão física e com questão emocional. Então, na anorexia é muito comum aquela imagem das costelas aparecendo, da pessoa nessa posição assim, com as costas dobradas, aparecer aqueles ossos das costas. Então, isso é uma característica bem comum. Outra característica é a perda de cabelo, né, alopécia, que é causada por falta de nutrientes no corpo. Então, pele ressecada, as unhas quebradiças, vou falar um pouquinho de todos os sintomas depois. Mas o mais característico é aquela magreza excessiva. E o que acontece? Mesmo com essa magreza excessiva, com aparência extremamente magra, extremamente esteticamente feio também, o indivíduo anoréxico não consegue se alimentar. Ele se vê gordo, ele se vê com sobrepeso e continua naquela busca incessante pela magreza, por um ideal de magreza que é totalmente patológico. Muitos médicos, nutricionistas, né, nós afirmamos que a anorexia é um distúrbio da imagem corporal. Então, além de parar de comer, a pessoa com anorexia, ela acaba também exagerando em exercício físico. Se ela comer um alface, ela vai queimar aquele alface no exercício físico. Acaba fazendo uso de medicamentos, muitas vezes por conta própria, o que é bem perigoso. Então, laxante, diuréticos, termogênicos, tudo para perder mais peso. Quais os sintomas, então, gente, da pessoa com anorexia? Entre os principais, eu vou destacar alguns, que é, primeiro, a perda excessiva de peso, a perda rápida de peso. Esse emagrecimento, ele acontece abruptamente, de uma forma muito rápida. Ansiedade em relação à caloria, ficar vendo tabela nutricional, caloria dos alimentos, isso engorda, isso não engorda. Quantidade exagerada de atividade física, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, no meio de uma conversa parar e fazer um abdominal, então essa obsessão por atividade física, depressão e desânimo, pele e os lábios principalmente muito secos, sabe aquela aparência que vai rasgar, lanugo, o que é isso? São os pelos finos, e partes e que crescem em partes diferentes do corpo. Então, por exemplo, no queixo, então sabe aqueles pelinhos finos no corpo, falta de menstruação nas mulheres, disfunção erétil e diminuição de libido nos homens, desmaios por falta de comida, tonturas, pressão baixa e isolamento social. Isso é muito comum. Pela questão depressiva da doença e também para evitar de ter a tentação de ir em algum lugar e ter comida. E aí aquela relação com a comida é totalmente distorcida. Como curar, tratar a anorexia? Normalmente o uso de medicamentos, tá? Por isso precisa ir ao médico. Medicamentos para diminuir a ansiedade, acompanhamento psicológico é fundamental e muito importante. E para que aquele paciente ele se cure e não volte a ter aquela doença, tá bom? E uma reintrodução alimentar, ou seja, uma reintrodução gradativa. Não adianta a pessoa que não consegue comer nada por uma questão patológica da anorexia
a gente querer, por exemplo, que ela coma um pratão de arroz e feijão. Não vai. Essa reintrodução alimentar deve ser lenta, individual, e aí entra o papel da nutricionista junto com esse paciente, porque esse paciente vai ter muita dificuldade para conseguir comer. E muitas vezes acontece até de ter que ter uma internação para que aquela pessoa se recupere, para aí sim começar a reintrodução alimentar. Então, o que é muito importante? Detectar a doença no começo. É muito comum em mulheres, em meninas, adolescentes. Então, mães, familiares, é importante ficar muito atento. Começou a ter um ou mais dos sintomas, já intervir, já procurar ajuda. E aí é uma equipe multidisciplinar, o médico, a nutricionista e a psicóloga e ou psiquiatra, tá bom? Espero ter ajudado. Eu falo muito de transtornos alimentares porque eles começam normalmente por aquele desejo louco de emagrecer, de perder peso. E é o que eu sempre falo, precisamos buscar a perda de peso pela saúde. Nossa saúde deve estar sempre em primeiro lugar. E quando as coisas começam a ser exageradas, tudo que é demais não é saudável, tá bom? Então é bom falarmos sobre esse tema para que a gente fique muito ligado para observar nós mesmas, nós mesmos e as pessoas à nossa volta, tá bom? Até o próximo vídeo.